Oi, galera do canal da Pro, tudo jóia? Ótimo, como você está? Eu estou muito bem. Agora nós vamos analisar alguns números que mostram a quantidade de pessoas de alguns municípios do estado de São Paulo. Vem comigo! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Quem aí já parou para pensar quantos moradores tem na cidade de Bauru? E quantas pessoas moram em Guarulhos? E lá na cidade de Campinas? E aqui, na cidade de São Paulo, quantos habitantes será que existem? Gente, são números grandes. Vamos ver tudo isso, vamos analisar na atividade a seguir. Prestem muita atenção. Vem comigo para a mesa da Pro. Aula 2. Um passeio de São Paulo a Paranapiacaba. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. Tiago e seus irmãos, ao voltarem para casa, realizaram uma pesquisa e souberam que a primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 30 de abril de 1854, ligando o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até próximo da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Essa ferrovia tinha 14,5 quilômetros de extensão. Eles ficaram sabendo sobre passeios que podem ser feitos no estado de São Paulo, em que é possível utilizar trens como meio de transporte. É possível ir da cidade de São Paulo a Paranapiacaba de trem, saindo da Estação da Luz em um percurso de 45 quilômetros que dura 1h30. Questão 1. A vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865 e, segundo dados do ano de 2012, contava com 1.509 habitantes do sexo masculino e 1.359 do sexo feminino. Em seu caderno, responda as questões. Então, agora, o que vai acontecer? Essas questões que eu vou ler, letra A, letra B, letra C, você deverá respondê-las em seu caderno de matemática. Você pode até copiar os enunciados para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Letra A. Quantos habitantes você estima que tinha na vila de Paranapiacaba em 2012? Mais de 2.800, menos de 2.800 ou exatamente 2.800? Como você fez para descobrir? Veja bem, você precisa calcular mentalmente a soma da quantidade de habitantes do sexo masculino e da quantidade de habitantes do sexo feminino. Fazendo esse cálculo, você vai observar se esse número ele é mais que 2.800, se é menos ou se é exatamente 2.800. E depois explicar como você fez para descobrir, ok? Então, é como se você fizesse uma soma, uma adição. Então, faça isso e veja. Letra B. Qual o total de habitantes da vila de acordo com os dados de 2012? E agora sim, você pode fazer o cálculo certinho.
Então, você vai somar 1.509 mais 1.359 e chegará ao total exato de habitantes da vila. Letra C. O que havia mais? Habitantes do sexo masculino ou do sexo feminino? Quantos a mais? Então, aqui, ó. Esse número aqui corresponde à quantidade do sexo masculino. E esse do sexo feminino. Qual é o maior? Então, maior significa que tem maior quantidade. Então, quantos a mais? Para saber isso, calcular, você precisará fazer não uma adição, mas sim agora uma subtração. Pronto. Assim chegará nas respostas. Letra D. A vila de Paranapiacaba já completou um século de fundação, ou seja, 100 anos? Em que ano serão comemorados 2 séculos de sua fundação? Vamos aqui por partes. A primeira pergunta é se essa vila já tem um século que foi fundada. Um século é a mesma coisa que 100 anos. Para saber se ela já tem um século de fundação, precisamos anotar o ano que estamos, 2021, e subtrair o ano que ela foi fundada, 1865. Fazendo isso, você chegará a um número. Esse número, ele é maior que 100, menor que 100, igual a 100. Se ele é maior que 100, então essa vila já completou um século de fundação. Se for menor, então não. Agora, a outra pergunta. Em que ano serão comemorados 2 séculos de sua fundação? Primeira coisa, 2 séculos equivalem a 200 anos, certo? Aqui, ó, 200 anos. Para saber quando essa vila completará 2 séculos, basta que você some 200 ao ano que ela foi fundada. Então, você vai fazer 2 continhas. A primeira de subtração, que é para saber se ela já tem 100 anos. E a segunda de adição, que é para saber o ano que ela completará 2 séculos, ou seja, 200 anos de fundação. Quantos anos, letra E, quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos de fundação da vila de Paranapiacaba? E agora, você chegou a um número aqui. Você encontrou um número aqui. Para saber quantos anos faltam, você vai pegar esse número, vai anotá-lo aqui. E desse número, você vai subtrair o ano que estamos. Feito isso, você vai chegar ao resultado de quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos da fundação dessa vila. Beleza? Então, vamos para a questão 2. Ricardo, irmão de Tiago, pesquisou sobre o número de habitantes de outros municípios do estado de São Paulo.
que ele queria conhecer. Observe outras cidades de São Paulo e o número de habitantes de cada uma delas na tabela abaixo. O nome da tabela está bem aqui, ó. Cidades de São Paulo e seus habitantes em 2020. Na primeira coluna, temos os nomes das cidades, os nomes dos municípios. E na segunda coluna, o número de habitantes de cada um desses municípios. Então, a primeira é Águas de Lindóia, com 18.374 habitantes. Águas de São Pedro, com 3.122 habitantes. Guararema, 29.429 habitantes. Olambra, 14.493. Santo Antônio do Pinhal, 6.629. Fonte, Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo, 2018. Vamos às questões. Letra A. Escreva o nome da cidade com maior número de habitantes. Olhe aí na sua tabela, observando com bastante atenção qual a cidade que tem maior número de habitantes. E anote o nome da cidade aqui, ó, nesta linha. Em seguida, letra B. Quantos habitantes há? Quantos habitantes tem nessa cidade que você anotou na letra A? Então, agora você escreve o número. Depois, a letra C. Escreva o nome da cidade que tem o número de habitantes mais próximo da cidade que você colocou na questão A. Então, agora é o seguinte, aqui você vai anotar o nome da cidade que tem o segundo maior número de habitantes dessas que estão aqui na tabela, ok? Então, veja lá qual é essa cidade e anote o nome dela aqui, nesta linha. Letra D. Qual a cidade que tem o menor número de habitantes? Agora, procure o menor número na coluna 2 dessa tabela e coloque aqui o nome da cidade correspondente a esse número. Tranquila essa atividade, certo? Então, letra E. Escolha 4 números da tabela e escreva-os usando algarismo e por extenso. Então, para iniciar, eu vou escolher um número. Vou escolher o número que corresponde ao maior número de habitantes que aparece nessa tabela, que é no caso da cidade de Guararema. Então, eu vou escrever aqui, ó, primeiro usando algarismo. 29.429. Eu escolhi esse, porém, você deve escolher seus 4 números, tá bom? Se você quiser utilizar esse, não tem problema. Vamos lá. Agora, por extenso. Então, você vai vir aqui e escrever, ó. 29.400 e 20, vai até passar aqui, e 9. Viram? Agora, você vai concluir com os números que você escolher. Turma, e para ficar ligado, para ficar ligada e não perder nada do que está acontecendo no meu canal e ficar por dentro das explicações, já sabem. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, vão aqui nesse perfil do Instagram, sigam também e
Até a próxima aula!